Olá, amigos, amigas, internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. Inicialmente, muito obrigado a todos e a todas os inscritos do nosso canal. Pedir mais uma vez, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Comente, ajude-nos a fazer o canal crescer, né? E no vídeo de hoje vamos conhecer o 6º prefeito eleito de Itapipoca, em 1966. Dr. Geraldo Gomes de Azevedo, médico, né? E assume a prefeitura em 25 de março de 1967, permanece até 25 de março de 1971. Como em anos anteriores, já dito aqui em vídeos do canal, não conseguimos a relação dos vereadores eleitos para o mandato de 1967 a 1971. E até, mais uma vez, pedir. Itapipoquense que conheça quem foi vereador nesse mandato de 1967 a 1971, por favor, nos repasse o nome da pessoa, o partido do qual a pessoa fazia parte, né? É importante a gente resgatar todo esse material e deixar como contribuição para gerações futuras. Pois bem, então vamos conhecer um pouquinho o primeiro mandato do Dr. Geraldo Gomes de Azevedo, de 1967 a 1971. Primeiro, foi um mandato já dentro da ditadura militar, instalada no Brasil, no início daquela década de 60 do século XX. As coisas não iam muito bem da forma que muitos ainda hoje idealizam, né? De que a Itapipoca era uma cidade muito pacata, um município muito ordeiro, tudo era comandado de acordo com a ordem estabelecida. Não foi bem assim, né? E não compete a gente discutir essa questão no vídeo de hoje. Só lembrar, o primeiro mandato do Dr. Geraldo Azevedo já foi dentro do período da ditadura militar, né? Ele encerra o seu mandato em 1971, coincide com a criação e instalação da Diocese de Itapipoca, fato que viria modificar radicalmente a história do nosso município, por que não dizer da nossa região como um todo. E nós tivemos, dentro dessa conjuntura nova do município de Itapipoca, alguns contratempos, né, entre população organizada, movimentos organizados e os militares da época. A gente discutirá isso quando for trabalhar a questão da Diocese de Itapipoca. Mas vamos conhecer algumas pequenas ações realizadas pelo Dr. Geraldo Azevedo no período de 1967 a 1971. Primeiro, ele ampliou. Ele recebeu o município já com a energia de Paulo Afonso distribuída na sede urbana do município e em parte do município. Então ele amplia, né? Canaliza esforços no sentido de ampliar essa distribuição de energia na sede urbana, né? E até onde ela chegava no município. E vem também a ampliação da pavimentação das ruas de Itapipoca, com pedra tosca, né? Houve um processo acelerado de ampliação naquele período. E a coisa importante também, o Dr. Geraldo, ele também era professor e se preocupava muito com essa questão da educação do município, né? E ele construiu muitas escolas no município. E aí lembrar que em 1967 a 1971, o que hoje é o município de Amontada e o município de Miraíma ainda eram distritos de Itapipoca. Então, uma extensão territorial muito grande e muitos problemas. Mas a ação do Dr. Geraldo faz se sentir ainda hoje no que hoje são esses municípios. Há vários anos atrás, estando lá na Lagoa Grande, em Amontada, né, na residência do saudoso José Braz, e conversando com ele, ele era muito preocupado com a história, tudo ele registrava os fatos que aconteceu naquela comunidade, ele registrava num livro e me mostrou o livro, inclusive até eu anotei lá a primeira vez que eu fui na casa dele, o horário, tudo direitinho, né? E a escola fica bem em frente à casa do José Braz, e ele, conversando sobre a escola, ele dizia, essa escola foi o Dr. Geraldo que veio aqui na minha casa
até falou os políticos que acompanhavam, né, o pessoal de Amontada na época, e eu pedi a ele a construção dessa escola. E ele prontamente atendeu, fez, veio construir, a nossa família cedeu o terreno e colocamos o nome do meu pai. Salvo me falhar a memória, Francisco Braz dos Santos, é isso, o nome daquela escola. E construída, né, dentro do mandato do Dr. Geraldo Gomes de Azevedo. Então não foi só na Lagoa Grande da Amontada, em várias partes, aqui Itapipoca, o Colégio Geraldo Azevedo, hoje que a gente conhece como Escola de Educação Básica do Dr. Geraldo Gomes de Azevedo. Antigamente nós conhecíamos como Colégio Municipal, né? Era um dos únicos, o primeiro da sede urbana. E o Dr. Geraldo colocou aquele colégio num prédio próprio dele, da família dele, né? Mas depois, num outro mandato, foi construído o prédio atual, né? E também aquele prédiozinho pequeno, que era ali na ladeira, onde ele colocou o nome da primeira esposa dele, da dona Dalva, né? Era um anexo, pelo menos quando eu era aluno do colégio, quando eu vim ser aluno do Colégio Municipal em 1980, era um prédiozinho pequeno, com 2 salas de aula, e era um anexo do Colégio Geraldo Azevedo. A dona Maria Osana Cordeiro era a diretora naquela época. E muitas outras, né, escolas em todo o nosso território foram construídas dentro dessa gestão do Dr. Geraldo Azevedo. E uma coisa também interessante que a gente conseguiu identificar desse período, foi o primeiro prefeito a adquirir com recursos próprios da prefeitura uma máquina para escavar as estradas, né? Fazer a recuperação das estradas no período do final da quadra invernosa. Até então o município não dispunha de uma máquina própria. O doutor Geraldo mandou comprar essa máquina, se não me falha a memória, em São Paulo, né? E trouxe para Itapipoca para trabalhar no serviço de recuperação das nossas estradas carroçáveis no início da quadra do verão, né? Isso foi no seu primeiro mandato. Então, foram esses os fatos que a gente conseguiu resgatar do primeiro mandato do Dr. Geraldo Gomes de Azevedo como prefeito de Itapipoca, de 1967 a 1971. Infelizmente, a relação dos vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores foi perdida. Não consta, né, no livro, nos livros da Câmara, e prontamente hoje no site do TRE. Não tem como, porque para lá vai o arquivo da Câmara. E esses arquivos, como a gente já disse em vídeo anterior, eles foram perdidos, danificados, corroídos pelo tempo, né? Então vamos assim fazer um pedido, né? Aqui a população de Itapipoca, caso alguém conheça o vereador ou a vereadora eleita para o mandato de 1967 a 1971, por favor, repasse o nome completo dessa pessoa para nós, né? O partido que a pessoa fazia parte, porque é importante que a gente possa reconstruir a relação dos vereadores de 1967 a 1971 e deixar isso como contribuição para gerações futuras do nosso município. Era isso para o vídeo de hoje, né? Um vídeo curto, porém importante. E no próximo vídeo a gente vai para conhecer o próximo prefeito, que é o capitão Francisco Pinheiro Alves, e a instalação da Diocese de Itapipoca. E aí vamos continuar com essa temática dos prefeitos, né? Até que as estradas sejam recuperadas e a gente possa então iniciar pesquisas sobre outras temáticas já sugeridas aqui no próprio canal, né, que a gente precisa se deslocar, né, até os Tremembés, né, os irmãos evangélicos ali da Betânia. Tem toda uma trajetória de muitos e muitos e muitos anos, né, de instalação ali naquela comunidade. Talvez tenha sido a primeira a vir se instalar em Itapipoca, tenha sido ali na Betânia, porque aqui mesmo na sede urbana já é mais recente, né, com o reverendo Celso. E o espiritismo, né, que chegou na Itapipoca ainda no final do século XIX.
os nossos irmãos da Umbanda, essa herança africana, perdão, que a gente precisa também resgatar e valorizar, né? É cultura, né? É religião, precisa ser respeitada e conhecida, né? E os outros fatos, né? Como a gente já mencionou aqui, os fatos culturais também, né? O esporte, são questões que a gente precisa ir devagarinho resgatando e reconstruindo aqui no nosso canal e deixando como memória viva para a nossa população, para os internautas. Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.